Curso de Interpretação da NBR ISO 14001, versão 2015, Sistemas de Gestão Ambiental, módulo 5. Neste módulo 5, vamos considerar requisitos 9, avaliação de desempenho e 10, melhoria. Avaliação de desempenho, monitore, meça, analise e avalie seu sistema de gestão ambiental, ABNT-NBR ISO 14001-2015. Requisito 9. A avaliação de desempenho consiste em monitorar, medir e avaliar o SGA da organização para garantir que ele não seja apenas eficaz, mas também que ajude a organização a melhorar continuamente. 9.1. Monitoramento, medição, análise e avaliação. 9.1.1. Generalidades. A organização deve monitorar, medir, analisar e avaliar seu desempenho ambiental. A organização deve determinar: a. O que precisa ser monitorado e medido. b. Os métodos de monitoramento, medição, análise e avaliação, conforme aplicável, para garantir resultados válidos. c. Os critérios pelos quais a organização irá avaliar o seu desempenho ambiental e indicadores apropriados. d. Quando o monitoramento e a medição devem ser realizados. e. Quando os resultados de monitoramento e medição devem ser analisados e avaliados. Exemplo: imagine uma loja de bolos e doces cuja proposta é oferecer uma grande variedade de opções de sobremesas. Eles vendem os mais diversos tipos de doce, todos deliciosos, mas uns vendem mais e outros vendem menos. Para que não falte nenhum doce do cardápio, eles precisam monitorar a quantidade de doce que tem pronto e precisam medir quantos doces são vendidos por dia. Assim, eles poderão prever a data em que cada doce acabará. Se não fizerem isso, sempre haverá doces em falta e doces velhos. Quando uma organização monitora e mede seus processos, ela passa a se conhecer melhor. E quando uma organização se conhece, ela tem maiores chances de propor melhorias e de otimizar seus processos. O que a norma quer dizer? A norma quer que a organização baseie suas decisões em dados concretos, em informações coletadas do seu sistema de gestão. O futuro de uma organização não pode ser definido baseado em sexto sentido ou em achismo. Um pediatra analisa alguns sinais dos seus pacientes para saber se eles estão se desenvolvendo de acordo com o esperado, se precisam de algum suprimento, algum medicamento ou mesmo de alguma cirurgia. Da mesma forma, a norma quer que a organização conheça e observe seus sinais vitais, para ficar sabendo quando algo sair fora do previsto, para saber se o que foi planejado foi alcançado e para poder propor as soluções e melhorias sempre que necessárias. Se na medicina um diagnóstico precoce pode salvar uma vida, na gestão de uma organização não é diferente. A organização precisa conhecer as informações que são importantes para gerenciar o seu negócio, para então determinar o que deve ser monitorado e medido. Só assim ela poderá acompanhar e otimizar seu desempenho, como atender à norma. A norma quer que a organização avalie seu desempenho e a eficácia do seu sistema de gestão da qualidade. Nesse sentido, ela cita alguns itens que devem ser determinados pela organização. Por exemplo, o que precisa ser monitorado e medido. Não basta monitorar e medir qualquer coisa, é necessário medir o que é mais importante, o que responderá a alguma pergunta. Para fazer essa definição é necessário entender o funcionamento da organização. À medida que a organização for se conhecendo melhor, essa definição pode ser revista. Os métodos para monitoramento, medição, análise e avaliação. Não adianta medir de qualquer jeito. É necessário usar os equipamentos corretos para obter resultados seguros. Não pode ser só para inglês ver. Os métodos devem ser escolhidos visando obter resultados confiáveis. Quando o monitoramento, medição, análise e avaliação devem ser realizadas, o resultado obtido pode variar muito de acordo com o momento que essas atividades são realizadas. É necessário definir quando cada uma dessas atividades serão realizadas para que sejam feitas sob o mesmo referencial. Além disso, é necessário arquivar essas análises e seus resultados. Dessa forma, essas informações estarão disponíveis para consulta. Monitoramento, medição, análise e avaliação. 9.1.1. Generalidades. A organização deve assegurar que o equipamento de monitoramento e medição é calibrado ou vericado é usado e mantido, conforme apropriado.
A organização deve avaliar o seu desempenho ambiental e a eficácia do sistema de gestão ambiental. A organização deve comunicar interna e externamente as informações pertinentes sobre o desempenho ambiental, como identificado em seus processos de comunicação e como requerido por requisitos legais e outros requisitos. A organização deve reter informação documentada apropriada como evidência de monitoramento, medição, análise e resultados da avaliação. Monitoramento, medição, análise e avaliação. 9.1.2. Avaliação da conformidade. A organização deve estabelecer, implementar e manter os processos necessários para avaliar o atendimento a seus requisitos legais e outros requisitos. A organização deverá: a. Determinar a frequência que o atendimento aos requisitos legais e outros requisitos será avaliado. b. Avaliar o atendimento aos requisitos legais e outros requisitos e tomar ações, se necessário. c. Manter o conhecimento e o entendimento da situação de atendimento aos requisitos legais e outros requisitos. A organização deve reter informações documentadas como evidência do resultado da avaliação do atendimento aos seus requisitos legais e outros requisitos. Isso inclui o cumprimento de todas as obrigações federais, estaduais, locais. Processo para atualizar essas obrigações. Auditoria interna. As auditorias internas devem ser executadas em intervalos planejados para fornecer informações sobre o SGA. Critérios particulares de auditoria, definidos pelos requisitos, devem ser executados para assegurar que os resultados das auditorias sejam reportados à gerência relevante. 9.2.1. Geral. A organização deve conduzir auditorias internas em intervalos planejados para prover informações sobre se o sistema de gestão ambiental está conforme com 1. Os requisitos da própria organização para seu sistema de gestão ambiental. 2. Aos requisitos desta norma. b. Está implementado e mantido eficazmente. A auditoria é uma valiosa ferramenta para promover a melhoria no sistema de gestão ambiental. Realizando auditorias podemos identificar e eliminar falhas que não seriam facilmente encontradas em situações normais e também identificamos melhor as oportunidades de melhoria. Exemplo: Everday da equipe do Elmsler uma fase Bimara Adla. Essa é mais uma prova de quanto o nosso cérebro é desenvolvido. Ele consegue entender um texto identificando apenas a cara das palavras, mesmo que ele contenha alguns erros ou até muitos erros. Ele traduz a palavra errada em uma conhecida, baseado no seu vocabulário. Por isso, em algumas situações é tão difícil identificar erros e falhas, pois nosso cérebro funciona com corretor automático. Identificar nossos próprios erros costuma ser ainda mais difícil, pois nosso cérebro fica programado para ver o correto. Isso vale para a leitura, mas se estende a outras atividades que exercitamos. Para identificar nossas falhas e oportunidades de melhorar com maior facilidade, é preferível que outras pessoas revisem nossas atividades. A auditoria parte desse princípio e fornece à organização informações sobre como o sistema de gestão ambiental está implementado. O que a norma quer dizer? A norma quer que a organização se planeje para realizar auditorias internas. Auditorias são utilizadas para observar, questionar, checar, propor alterações e procedimentos no sistema. A sua função é avaliar a eficácia e eficiência de outros mecanismos de controles. O objetivo é que a organização conheça o seu sistema de gestão ambiental. Para isso, ela precisa coletar informações sobre como ela está funcionando. A auditoria interna é uma forma de fazer isso analisando amostras do sistema. A partir dessas amostras verificamos se o que foi planejado está sendo seguido. Além disso, com o olhar de uma pessoa de fora é mais fácil identificar falhas e oportunidades de melhoria. A norma quer que a organização busque a melhoria continuamente e a auditoria interna é uma excelente ferramenta para identificar pontos que precisam ser corrigidos e pontos que podem ser otimizados. Como atender à norma? A norma menciona alguns itens importantes que a organização deve seguir em relação às suas auditorias. Por exemplo, planejar, estabelecer, implementar e manter um programa de auditoria. A organização deve planejar suas auditorias. O planejamento deve incluir informações sobre a frequência das auditorias, os métodos utilizados e a atribuição de responsabilidades. Definir os critérios de auditoria e o escopo para cada auditoria. A organização precisa determinar as normas que serão utilizadas como referência na auditoria, assim como
exigências legais, internas ou externas que serão consideradas, selecionar auditores e conduzir auditorias para assegurar a objetividade e a imparcialidade. A organização deve selecionar auditores e conduzir as auditórias de forma objetiva e imparcial. Por exemplo, uma pessoa não pode auditar o seu próprio departamento. Assegurar que os resultados das auditorias sejam relatados para a gerência pertinente. Os responsáveis devem ser informados sobre o resultado da auditoria. Por exemplo, o responsável por um departamento deve ser informado sobre uma não conformidade identificada no seu setor. Executar correção e ações corretivas apropriadas sem demora indevida. As falhas identificadas na auditoria devem ser corrigidas assim que possível. Como o objetivo da auditoria é melhorar o sistema, não faz sentido a organização não se preocupar em resolver os problemas encontrados, reter informação documentada. A organização deve arquivar registros da implementação do programa de auditoria e dos resultados das auditorias. Programa de auditoria interna. A organização deve estabelecer, implementar e manter programas de auditoria interna, incluindo a frequência, métodos, responsabilidades, requisitos para planejar e para relatar suas auditorias internas. Ao estabelecer o programa de auditoria interna, a organização deve levar em consideração a importância ambiental dos processos concernentes, as mudanças que afetam a organização e os resultados de auditorias anteriores. A organização deve: a. Definir os critérios de auditoria e o escopo de cada auditoria. b. Selecionar auditores e conduzir auditorias para assegurar a objetividade e imparcialidade do processo de auditoria. c. Assegurar que os resultados das auditorias sejam relatados para a gerência pertinente. A organização deve reter a informação documentada como evidência da implementação do programa de auditoria e dos resultados da auditoria. Análise crítica pela direção. A alta direção deve rever o SG da organização, a intervalos planejados, para assegurar sua contínua adequação, suficiência e eficácia. A análise crítica da alta direção deve considerar: a. Situação das ações provenientes das análises críticas anteriores pela alta direção. b. Mudanças em 1. Questões externas e internas que sejam pertinentes para o SGA. 2. Necessidades e expectativas das partes interessadas, incluindo os requisitos legais e outros requisitos. 3. Seus aspectos ambientais significativos. b. Riscos e oportunidades. c. Extensão na qual os objetivos ambientais foram alcançados. 9.3. Análise crítica pela direção. Continuação. d. Informações sobre o desempenho ambiental da organização, incluindo tendências relativas a 1. Não conformidades e ações corretivas. 2. Resultados de monitoramento e medição. 3. Atendimento aos seus requisitos legais e outros requisitos. 4. Resultados da auditoria. E. A suficiência de recursos. F. Comunicação pertinente das partes interessadas, incluindo reclamações. G. Oportunidades para melhoria contínua. A direção de uma organização possui papéis de maior responsabilidade. São responsáveis não apenas pelos seus atos, mas também pelos seus comandados. É responsabilidade da alta direção acompanhar o desempenho do seu sistema de gestão da qualidade para garantir que ela está evoluindo. Há um ditado que diz: o olho do dono que engorda o boi. Isso não significa que o dono tenha que alimentar o boi, mas que tem que estar atento ao boi. O dono é o maior interessado no crescimento do seu negócio. Por isso é fundamental que ele acompanhe os resultados de perto. Algumas decisões só podem ser tomadas por ela e enquanto não forem tomadas o boi pode estar emagrecendo. Exemplo: muitas escolas exigem que quando um aluno recebe uma prova corrigida ele devolva ela assinada pelos pais. No geral, será que um aluno do ensino fundamental ou médio tem condições de analisar o resultado de suas provas? Identificar as causas de uma nota ruim ou definir estratégias para melhorar seu desempenho. Esse é o papel dos pais ou dos responsáveis. A direção de uma organização pode ser comparada à posição dos pais em uma família. Ambos são papéis de maior responsabilidade.
pois são responsáveis não apenas pelos seus atos, mas também pelos seus comandados. É responsabilidade da alta direção acompanhar o desempenho do seu sistema de gestão da qualidade para garantir que ela está evoluindo. O que a norma quer dizer? A norma quer que a alta direção assuma a responsabilidade do seu sistema de gestão da qualidade, quer que ela dê a atenção devida, que entenda a sua importância e o seu impacto na organização. Quando a alta direção entende ser isso, automaticamente ela irá se preocupar em acompanhar e avaliar o desempenho do sistema de gestão da qualidade. Por mais competentes que sejam os colaboradores, tem decisões que apenas a alta direção pode tomar, como atender à norma. Para atender à norma, a alta direção deve avaliar o sistema de gestão da qualidade periodicamente, observar, se preocupar e cuidar do SGA. Ela não precisa assumir a responsabilidade de fazer tudo, mas precisa conhecer os resultados, os indicadores e etc., de forma que tenha uma visão global do sistema, de forma que possa identificar possíveis falhas e oportunidades de melhoria e assuma a responsabilidade de melhorar o sistema de acordo com o direcionamento estratégico da organização. Planejar é uma etapa muito importante para conseguirmos alcançar qualquer objetivo, não apenas em uma organização, mas na guerra, no esporte, na vida e etc. Porém, o planejamento não pode ser feito de qualquer forma. Ele precisa levar em consideração os pontos mais importantes do contexto. Do contrário, ao invés de nos aproximarmos dos nossos objetivos, podemos nos afastar deles. Exemplo: se quisermos passar em um concurso público, é fundamental conhecermos o edital do concurso. No edital encontramos as informações mais importantes sobre o concurso, inclusive o conteúdo que será cobrado na prova. Sabendo o conteúdo da prova, podemos nos preparar melhor e evitar surpresas. Imagine que nós concentramos tanto em estudar para o exame, que deixamos as atividades físicas de lado, deixamos de nos alimentar bem e engordamos uns quilinhos. Depois de sermos aprovados nos primeiros lugares na prova, descobrimos que ainda existe um teste físico e que não estamos nada preparados para ele. O planejamento deve levar em consideração os aspectos mais importantes que podem influenciar no resultado pretendido. Só assim ele será bem realizado. O que a norma quer dizer? A norma quer que a direção da organização considere os pontos essenciais do sistema de gestão ambiental, no momento de fazer a análise crítica do desempenho da organização. Isso inclui considerar as consequências de análises críticas realizadas anteriormente, mudanças no contexto da organização, disponibilidade de recursos, entre outros. A norma quer que a direção realize uma análise crítica completa e eficaz do desempenho da organização, pois a partir dessa avaliação ações importantes serão tomadas. Um erro nessa análise pode levar a direção a tomar ações equivocadas, como atender à norma. A norma cita alguns itens que devem ser considerados no planejamento e na realização da análise crítica realizada pela direção sobre o desempenho da organização. Por exemplo, o andamento ou resultado de ações provenientes de análises críticas anteriores, mudanças no contexto da organização, informação sobre o desempenho e eficácia do sistema de gestão ambiental, a suficiência de recursos disponibilizados, a eficácia de ações tomadas para abordar riscos e oportunidades, software de gestão ambiental, oportunidades para melhoria. Análise crítica pela direção. Continuação. As saídas da análise crítica pela direção devem incluir conclusões sobre a contínua adequação, suficiência e eficácia do SGA, decisões relacionadas a oportunidades para melhoria contínua, decisões relacionadas a qualquer necessidade de mudança no SGA, incluindo recursos, ações, se necessário, quando não forem alcançados os objetivos ambientais, oportunidades para melhorar a integração do SGA com outros processos de negócios, se necessário, qualquer implicação para o direcionamento estratégico da organização. A organização deve reter informação documentada como evidência dos resultados das análises críticas pela direção. Tem uma análise crítica é uma avaliação geral de alguma coisa, com o objetivo de propor melhorias ou soluções para problemas identificados. Exemplo: imagine uma pessoa que vai receber alguns amigos em sua casa. Ela é muito hospitaleira e decide preparar um jantar especial para eles. Ela gosta muito de cozinhar, aprendeu com a avó, mas não segue nenhuma receita. Conforme vai preparando, vai provando e ajustando o sabor, de acordo com a necessidade e com a sua criatividade. Agora imagine se ela tiver que cozinhar sem poder provar ou que ela prove apenas no final quando não é mais possível corrigir. Mesmo sendo uma cozinheira experiente, o resultado seria melhor ou pior.
Identificar falhas e oportunidades de melhoria é muito importante, mas é muito pouco. O que é mais importante são as decisões e ações decorrentes dessa identificação. O que a norma quer dizer? A norma quer que o resultado da análise crítica feita pela direção gere melhorias no sistema de gestão ambiental. Para isso, ela deve conter decisões e ações a serem tomadas. O objetivo da análise crítica do desempenho do SGA é identificar oportunidades de melhorias e necessidades de mudanças, e, na medida do possível, implementá-las. Além disso, a norma quer que a organização também avalie a necessidade de recursos para que as oportunidades de melhoria e necessidades de mudanças sejam concretizadas. A organização deve procurar alternativas viáveis para a sua realidade financeira. É importante que o sistema de gestão da qualidade melhore, mas sem comprometer outros setores da organização, como atender à norma. A norma menciona alguns itens que as decisões e ações tomadas devem estar relacionadas. Podemos atender à norma respondendo as perguntas abaixo durante a análise crítica. Quais são as oportunidades de melhoria existentes? Quais são as necessidades de mudanças existentes? Qual a necessidade de recursos para executar as melhorias e as mudanças? Além disso, a organização deve arquivar os resultados de análises críticas realizadas pela direção. Esses arquivos funcionarão como uma evidência de que a análise foi realizada corretamente e ficarão disponíveis para possíveis consultas. Melhoria. Selecione oportunidades de melhoria. Tome medidas contra não conformidades. Implemente ações corretivas conforme necessário e melhore continuamente seu sistema de gestão ambiental. Uma vez que sua organização tenha estabelecido seu SGA, é exigido pela NBR ISO 14001-2015 que você continue a refinar o SGA para melhoria contínua. Esse requisito permite que uma organização melhore continuamente produtos, serviços ou processos. Melhorar seu SGA permite atender aos requisitos do cliente. As organizações precisam ser avaliadas periodicamente e o feedback é dado com base nos objetivos. 10.1. Generalidades. A organização deve determinar oportunidades de melhoria. Ver 9.1, 9.2 e 9.3. Implementar as ações necessárias para alcançar os resultados pretendidos pelo seu sistema de gestão ambiental. 10.2. Não conformidade e ações corretivas. Ao ocorrer uma não conformidade, a organização deve a. Reagir à não conformidade e, conforme o caso, 1. Tomar ação para controlá-la e corrigi-la. 2. Lidar com as consequências, incluindo a mitigar impactos ambientais adversos. Para melhorar é preciso mudar. Para ser perfeito é preciso mudar frequentemente. Esta frase é de Winston Churchill. Ele foi primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial. Melhorar não é o nosso caminho natural, precisa ser uma escolha, demanda esforço. Além disso, é mais fácil perceber a necessidade de melhoria do que identificar qual a mudança necessária para alcançar a melhoria. 10.1 Generalidades. Para melhorar é preciso mudar. Para ser perfeito é preciso mudar frequentemente. Esta frase é de Winston Churchill. Ele foi primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial. Melhorar não é o nosso caminho natural, precisa ser uma escolha, demanda esforço. Além disso, é mais fácil perceber a necessidade de melhoria do que identificar qual a mudança necessária para alcançar a melhoria. Exemplo: guarda-roupas e armários costumam ser itens da nossa casa que sempre precisam de melhoria. Manter a organização dos itens por si só já é uma tarefa difícil. Além disso, sempre chegam novos itens, mas como normalmente o espaço é limitado, então nos resta melhorar a organização ou disposição dos itens. Nem sempre isso é fácil, mas se fizermos um bom trabalho, o espaço é multiplicado e promovemos melhorias. É mais fácil melhorar um processo quando exercitamos isso no nosso dia a dia, do que quando deixamos que chegue em uma situação crítica, pois passamos a conhecer melhor o processo e conseguimos propor soluções melhores. O que a norma quer dizer? A norma quer que a organização, além de conquistar, aumente a satisfação do cliente. Para isso, a organização precisa melhorar continuamente. Depois de alcançar uma meta, um novo objetivo deve ser definido, e assim consecutivamente. A norma quer que a organização procure por possíveis oportunidades de melhoria. A organização não precisa implementar todas as oportunidades encontradas, mas deve selecionar algumas para implementação. (10.2) Não conformidade e ações corretivas. B.
Avaliar a necessidade de uma ação para eliminar as causas da não conformidade, a fim de que ela não se repita ou ocorra em outro lugar. 1. Analisando criticamente a não conformidade. 2. Determinar as causas da não conformidade. 3. Determinando se não conformidades similares existem, ou se poderiam potencialmente ocorrer. C. Implementar qualquer ação necessária. D. Avaliar criticamente a eficácia de qualquer ação corretiva tomada. E. Realizar mudanças no sistema de gestão ambiental, se necessário. As ações corretivas devem ser apropriadas para a significância dos efeitos das não conformidades encontradas, incluindo os impactos ambientais. A organização deve reter a informação documentada como evidência da natureza das não conformidades e quaisquer ações subsequentes tomadas, dos resultados de qualquer ação corretiva. Nem todas as falhas são previsíveis ou podem ser evitadas. Às vezes, mesmo sendo previsíveis e evitáveis, elas acontecem mesmo assim. Mas tão importante quanto evitar que uma falha aconteça, é tratar as falhas que já aconteceram, para minimizar seus efeitos e impedir que elas voltem a acontecer. Exemplo: a adolescência é uma fase de transição para a vida adulta, cheia de expectativas, inseguranças, novidades e muitos hormônios. Muitas famílias celebram essa mudança na vida das meninas com a comemoração dos 15 anos. Algumas meninas sonham com esse dia muitos anos antes dele chegar. Planejam cada detalhe como se fosse um casamento, mas quando chega o grande dia, é muito comum aparecer uma espinha gigantesca no rosto da aniversariante, então é hora de caprichar na maquiagem e passar pomadas para acelerar seu sumiço. No nosso exemplo, a espinha é uma não conformidade, a maquiagem é ação imediata e as pomadas são ação corretiva. Se nada for feito, a espinha roubará a cena em todas as fotos e o dia dos sonhos pode se tornar um pesadelo. Da mesma forma, em uma organização, não conformidade que não receber a devida atenção no momento correto pode gerar consequências devastadoras. O que a norma quer dizer? A norma quer que a organização trate suas não conformidades. Isso inclui tomar as providências imediatas para minimizar seus efeitos negativos e planejar ações futuras para que ela não volte a se repetir. Simplificadamente, uma não conformidade é algo que não deveria acontecer, que saiu fora do planejado ou que foi mal planejado. É uma falha. Nenhuma não conformidade pode ser considerada normal ou comum, ou, de tão frequente, ser confundida com uma conformidade. A norma quer que a organização melhore e aumente a satisfação do cliente continuamente. Para isso, a organização precisa olhar para todas as suas não conformidades como uma oportunidade de melhoria, como uma oportunidade de aperfeiçoar o processo, como atender à norma. Para atender à norma, a organização deve tratar todas as suas não conformidades. A norma cita algumas atitudes que a organização deve realizar quando identificar uma não conformidade. Por exemplo, tomar ação para controlar e corrigir a não conformidade. Esse item corresponde à ação tomada para corrigir a não conformidade que já aconteceu, incluindo suas consequências. Implementar ação para eliminar as causas da não conformidade. Para garantir que uma não conformidade não volte a se repetir, é necessário eliminar a fonte do problema, analisar criticamente a eficácia das ações corretivas, além de implementar as ações necessárias para eliminar as causas da não conformidade. É importante avaliar se essas ações geraram os efeitos esperados, se a fonte causadora do problema foi realmente eliminada. A organização também deve arquivar registros das não conformidades, das ações decorrentes delas e do resultado das ações. Esses registros serão evidências de que a não conformidade foi tratada da forma correta e poderão ser consultados sempre que necessário. Melhoria contínua. A organização deve melhorar continuamente a adequação e eficácia do sistema de gestão ambiental (SGE) para aumentar o desempenho ambiental. O mundo está em constante transformação. Se não nos atualizarmos, ficamos para trás. Não existe um nível de conhecimento que nos garanta o contrário. Precisamos buscar a melhoria continuamente, pois mesmo estando no topo, quando paramos, os outros continuam a avançar e nos ultrapassam. Exemplo: imagine uma pessoa que sempre cuidou da saúde, sempre se alimentou muito bem, sempre se exercitou, nunca teve vícios. Essa pessoa, quando vai ao médico, ouve que tem uma saúde de ferro, que não podia estar melhor. Será que essa pessoa poderia tirar um mês de férias do seu estilo de vida? Apenas um mês sem prejudicar sua saúde? Será que existe uma espécie de crédito que ela acumulou e agora pode gastar? Comer doces, guloseimas, frituras, fast foods todos os dias,
deixar de fazer exercícios físicos e de comer alimentos saudáveis, sem prejudicar sua saúde? No documentário Super Size Me vemos uma experiência semelhante a essa e as consequências negativas à saúde. Manter-se no topo é mais difícil do que chegar lá. Isso vale tanto para o nosso corpo, como para uma organização de qualquer tipo. Para manter o que você já conquistou é necessário disciplina, não podemos acomodar, ficar satisfeito. É necessário continuar buscando melhorias. O que a norma quer dizer? A norma quer que a organização melhore continuamente o seu sistema de gestão ambiental. Não basta conseguir a certificação uma vez e simplesmente reproduzir tudo o que deu certo para sempre. O SGA deve ser aperfeiçoado, deve amadurecer com o tempo. A norma quer que a organização alimente este ciclo virtuoso. Quanto melhor nosso sistema de gestão ambiental, melhor conhecemos nossa organização. Quanto melhor conhecemos nossa organização, melhor nosso sistema de gestão ambiental. A norma não quer que a organização se acomode depois de alcançar uma meta, mas que ao atingir um objetivo, defina um novo, concluída uma ação de melhoria, inicie outra. A norma quer que a organização tenha consciência de que não pode parar, se não pode ser atropelada, como atender à norma. Para atender à norma, a organização deve considerar o resultado de análises e avaliações realizados pela direção sobre o desempenho do sistema de gestão ambiental, determinar entre as oportunidades de melhoria observadas, quais devem ser abordadas para alcançar melhoria contínua. Chegamos ao fim do módulo 5. Você agora deve responder ao quiz e também o questionário, e assim que responder o questionário, você receberá seu certificado de conclusão do curso. Os materiais complementares, se houver, estarão à sua disposição. As apostilas foram disponibilizadas tanto para visualização como para download. Fórum para tirar dúvidas, troca de informações. Fique à vontade para ressaltar questionamentos. Estamos aqui para ajudar e espero que todas as informações contidas neste curso sejam imprescindíveis para o seu crescimento profissional. Eu agradeço a sua atenção e espero que realmente as informações citadas neste curso possam fazer toda a diferença para o seu aprendizado. Desejo a você sucesso e espero rever você em outros de nossos cursos.